Olá, meu amigo do portal Criativamente. Estamos aqui com mais uma videoaula, a segunda videoaula da playlist Java com NetBeans. E nesta videoaula nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Nós vamos iniciar aqui o NetBeans com um novo projeto da categoria Java, um projeto do tipo Aplicação Java. O nome do nosso projeto vai ser Aulas 002, seguindo a sequência que estamos criando já na primeira videoaula. E eu vou deixar marcado aqui criar classe principal. Finalizamos a criação do nosso projeto. O projeto foi criado em pacotes de código-fonte. Já foi criado um pacote chamado Aulas 002 e o arquivo aula002.java também já foi criado. O NetBeans já adiantou todo esse trabalho para a gente. Nós vamos eliminar esses comentários iniciais aqui. Então temos que deixar que estamos no pacote, no package Aula002. O autor deste projeto é o Wagner. Aqui nós temos a nossa classe aula 0, a declaração da nossa classe pública aula 002, né? E aqui existem informações sobre o conteúdo da aula de hoje. O parâmetro args será utilizado na linha de comando, deixa tudo bem, nós já vamos ver isso. E tá. Muito bem, nosso projeto já está aqui, tiramos os comentários que foram desnecessários, deixei apenas a identificação do autor. E o objetivo da nossa aula hoje, da nossa videoaula, é entender o que é esse parâmetro que é passado automaticamente quando da declaração do método do Public Static Void Main, desse método que funciona como se fosse podemos entender como sendo o programa principal da nossa aplicação. Bom, o que é string abre e fecha colchetes args? Vamos utilizar aqui o Excel para relembrarmos como é que a memória, como é que as variáveis são declaradas, na verdade não declaradas, como é que elas ocupam a memória numa representação simbólica. Então eu sempre digo que a memória do computador é como se fosse um tabuleiro. Esqueça que nós estamos no Excel, eu estou utilizando só essa parte aqui como se fosse uma lousa, um material de rascunho para poder explicar. Então, a memória do computador ela pode ser entendida com relação à programação como se ela fosse um tabuleiro, onde cada quadradinho desse daqui representa um endereço de memória que pode ser utilizado para o processo de programação. Então, eu deixei preparado aqui já alguma coisinha. Imagine o seguinte, que lá na programação, o programador, ele criou uma variável chamada x e que essa variável x, diminuir um pouquinho o zoom aqui para não ficar rolando a tela, essa variável x, ela será do tipo inteiro. Então, int, e que x vai receber o valor 10. Veja que eu não estou preocupado aqui com nenhuma linguagem de programação. Eu estou apenas explicando como que as variáveis elas utilizam a memória de uma maneira esquemática. Então, x é uma variável do tipo inteira que recebeu o valor 10. Esquematicamente, o que nós teremos lá na memória é isso, x recebendo o valor 10. Então, esse endereço de memória aqui, ele está ocupado, vou deixar aqui, ó, ele está ocupado, ele está alocado e ele recebe, x nesse momento recebe o valor 10. Uma outra situação, y, também é uma variável do tipo int e y recebe 30. Deixa eu já deixar tudo centralizado aqui. Pronto, aí já vai ficando mais arrumadinho. Então nós vamos alocar. Alocar significa ocupar um endereço de memória que vai ser reconhecido pelo nome y e esse y aqui recebe o valor 30. Portanto, toda vez na programação que eu utilizar y, a variável y, nesse momento o y equivale ao valor 30. E aí nós vamos destacar aqui com uma outra cor, informando, representando que esse endereço de memória está ocupado. E aí nós temos o seguinte, vamos supor uma variável z que também vai ser do tipo inteiro. Só que agora eu digo que z vai ser o resultado de x mais y.
Portanto, lá na memória nós vamos ter um endereço de memória chamado z e ele vai receber o resultado de x mais y. Então, 10 mais 30, z passa a receber o número 40. É assim que nós vamos construindo a programação utilizando, nesse exemplo bastante simples, endereço de memória. Ora, se o valor de x mudar para 20, na programação, automaticamente, o valor de z passa para 50 e assim por diante. No entanto, nós não temos apenas variáveis do tipo string, existem diversos int, né? Inteiro. Nós temos diversos outros tipos e um dos tipos especiais aqui é do tipo string. Então imagine uma variável s que é do tipo string e ela vai armazenar a string Java. Então lá na memória nós teremos aqui uma variável s do tipo string que vai armazenar o conteúdo Java e assim por diante. Então nós temos, dependendo da linguagem de programação, os mais diversos tipos de variáveis e quando nós declaramos essas variáveis, elas passam a ocupar endereços de memória que esquematicamente estamos representando dessa forma. Deixa eu só colocar uma corzinha aqui para identificar, né? Aqui, ó, pronto. Que esses endereços de memória estão ocupados. Então, essa é a situação inicial. No entanto, existe uma forma mais avançada, não digo bem avançada, mas mais poderosa de utilizarmos a memória sem que eu tivesse, por exemplo, que declarar uma segunda variável chamada S1, que também é string, e ela vai receber, por exemplo, C#, né? Uma variável chamada S2, que também é do tipo string, e ela vai receber, por exemplo, PHP. Né? Isso representaria o seguinte, deixa eu só aproveitar e copiar aqui a formatação, que vai ficar mais fácil explicar tudo isso. Então nós teríamos aqui, ó, S1, que recebe C# e a variável S2, que recebe PHP. Isso daqui não está errado, está tudo certinho, mas existe uma forma mais eficiente para desenvolvermos essa situação aqui. Ó. Então, a ideia é a seguinte, eu vou criar um vetor chamado v, para representar vetor. E ele não vai ser simplesmente string, ele vai ser string, eu vou colocar aqui na frente, abre e fecha colchetes. Tá? Quando eu declaro isso, v que é do tipo string, o que acontece na verdade é que todo um espaço, todo um conjunto de endereços passa a se chamar v. E cada uma das posições desse endereço vai receber um índice. Então, o vetor, esse daqui vai ser a posição 0 do índice. Deixa eu só dar uma... Tudo bem. Essa daqui vai ser a posição 1 do índice, essa vai ser a posição 2, essa a posição 3, essa a posição 4 e essa daqui é a posição 5. Então, por exemplo, um vetor que tem 5 posições. E aí, seguindo o exemplo que nós colocamos aqui, ao invés de declarar 3 variáveis, nós vamos utilizar uma única variável que é do tipo vetor que tem posições. Então, v na posição 0 armazena Java, v na posição 1 armazena C#, v na posição 2 armazena PHP, dando sequência, v na posição 3 armazena Pascal, v na posição 4 armazena Delphi, v na posição 5, por exemplo, JavaScript. Muito bem. Deixa eu só trabalhar aqui com as cores e fazer assim, colocar tudo isso da mesma cor para a gente poder entender. Então, ó, tudo isso que está em azul se chama V. E esse V, ele vai ter posições ou índices. Então, nós vamos ter aqui, ó, V na posição 0, um vetor sempre vai começar na posição 0, V na posição 1,
V na posição 2, V na posição 3, 4 e 5. Então, aqui nós tínhamos três variáveis diferentes, completamente isoladas uma das outras. Aqui nós temos um único vetor com várias posições. Então, a forma de acesso é a seguinte: V na posição 0 está valendo Java, V na posição 1 está valendo C#, V na posição 2 está valendo, nesse momento, PHP e assim por diante. Minhas mensagens aqui. Então, esse conceito de vetores, no caso do tipo string, é o que está sendo utilizado aqui em Public Static Void Main. Portanto, automaticamente, quando este método foi declarado, juntamente com ele, foi declarado um vetor chamado args, que é do tipo string, ou seja, nós poderemos ter args na posição 0, args na posição 1, args na posição 2 e assim por diante. Então, para essa videoaula não ficar muito extensa, eu paro por aqui e na sequência vou mostrar para vocês como podemos utilizar o vetor, o array args na construção de uma aplicação Java. Então, até a próxima, amigos.